Você já esteve numa situação que você pensou que não daria para vencer? Já esteve numa situação que é um dito que o pessoal fala: se ficar, já ouviu essa ou não? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O que nós fazemos, pastor? Existem momentos da nossa vida que nós não sabemos por que tantas situações se levantam, por que tantas dificuldades se apresentam. Eu quero, junto com vocês, a título desse texto que nós vamos estudar, pense comigo em duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, que tudo, por mais difícil que esteja acontecendo na sua vida, Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos juntos? Por mais difícil que estejam as coisas da minha vida, Deus está no controle de tudo. Então, não tem nada na sua vida, não há nada na vida de ninguém que possa estar contrariando a vontade de Deus. Deus está no controle, por mais difícil que seja. Segundo, tem momentos que aparentemente não há o que ser feito, mas sempre há o que fazer. Nós nunca podemos perder a fé, nunca podemos baixar a guarda. Amém, gente? Nunca desanimar. Vamos ao texto, então, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos 28, versículo 1, diz assim: Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Olha o pastor um pouquinho. Para quem conhece a história, é mais fácil e simplificado para você entender. Mas para quem não sabe, o apóstolo Paulo foi enviado como um preso. Ele foi enviado como um homem preso dentro de uma embarcação para que ele chegasse em Roma. O próprio Deus havia dito que ele tinha que chegar em Roma para ser julgado naquela instância. Ele tinha que chegar até lá. Porém, no meio da viagem, né, que eles estavam embarcados, houve uma grande tribulação, a ponto de que todas as pessoas tinham medo de que o barco afundasse no meio do mar e todas as pessoas que tripulavam o barco morressem. Inclusive, o apóstolo Paulo disse, quando eles passaram por uma daquelas cidadezinhas, não vou me lembrar qual era agora o nome, mas a Bíblia fala que ele disse: olha, gente, Deus tem me mostrado que essa embarcação vai ser incômoda. Tem vezes na nossa vida que nós achamos que, por exemplo, casar vai ser uma embarcação sem problemas eternos. Achamos que constituir uma família nunca teremos situações difíceis para resolver. Perguntei para minha esposa ontem, falei: mulher, você casou comigo para me fazer feliz ou para ser feliz? Ela: para ser feliz. Eu falei: você está errada. Quando um homem se junta a uma esposa, a esposa se junta ao seu marido, nós nos juntamos para fazer a outra pessoa feliz. Como assim, pastor? Sim. Pense, por exemplo, se eu precisar casar para ficar feliz, é porque eu não sou uma boa pessoa para casar. Você entende ou não? Vou falar de novo. Se eu preciso casar para ser feliz, é porque eu não estou feliz. Claro que há uma alegria completa, uma família, amém, gente? Não vamos dividir o assunto, mas eu tenho que estar feliz com Deus, eu tenho que estar bem com Deus, para que eu queira ter um relacionamento, e esse relacionamento Deus possa abençoar. Levei para essa área, mas você pode usar em qualquer outro sentido da sua vida. Para que nós vejamos a produtividade do nosso trabalho, para que nós vejamos as coisas que colocamos a mão a fazer, nós temos que entender que vai exigir de nós que nós estejamos dispostos a fazer algo para outrem. Ou seja, eu vou sempre estar produzindo para alguém. Sempre eu vou fazer algo para alguém. Quando nós temos os filhos, qual que é a alegria dos pais? Fazer os seus filhos felizes. Ter uma boa casa, ter um bom estudo, ter bom conhecimento, ter uma boa educação, enfim, aí os atributos. Nós sempre temos que estar disposto a fazer sempre pelo outro, amém? Por isso que a Bíblia fala que a nossa vida sempre é uma plantação, você está sempre plantando. E com certeza outras pessoas vão também semear na sua vida. Amém, gente? Então entenda, sempre vai acontecer isso. Então, para título de nosso conhecimento, o Paulo estava em obediência a Deus, estava preso, estava como um preso dentro desse barco. Ele avisou: não entremos nessa embarcação. Até usando a expressão que falei de exemplo, o apóstolo Paulo fala assim: olha, bom é que vocês que sirvam a Deus sejam como eu.
Porque, de alguma maneira, não se está escrito na Bíblia, não diz o texto, que Paulo era casado ou separou, coisa do tipo. Porque, para se tornar um fariseu, como ele mesmo dizia que era fariseu de fariseu, para que se tivesse denominado fariseu, tinha que ser casado. Então, tudo indica que quando o Paulo se converteu a Cristo, amém? Quando ele se converteu a Cristo, a mulher dele o deixou. Tudo indica, não há uma comprovação sobre isso. Então, entenda, irmão, já pensou, mas pastor, como que eu vou perder? Já pensou se o Paulo escolhesse ficar com a mulher dele e deixasse Jesus, irmão? 13 cartas a menos na Bíblia do Novo Testamento. Por quê? Porque estava no coração do Senhor que ele servisse a Deus e amasse a Deus acima de todas as coisas. Então, veja, irmão, Paulo falou assim, gente, bom que vocês fiquem sozinhos, como eu estou sozinho. Mas se você não suporta ficar sozinho, faz o quê? Vai para a guerra. Ué, vocês estão dando risada por quê? Quem é casado aí? Não é uma guerra? E você sabe que quem sempre perde? Quero ver os corajosos. Quem sempre perde? Quem sempre perde? Erraram, todo mundo. Quem tem que perder é o diabo, não é ninguém em casa. Não é o marido que perde, não é o homem que perde, não é a mulher que perde. Não aprendemos com o missionário? Homens, vixe, está tudo derrotado. Homens que vence, mulher que vence. Ih, pastor, mas se os dois querem vencer em casa, vai dar briga. Não, se os dois vencer, o diabo está resolvido o problema. Ué. Amém? Então, a gente tem que entender isso. Claro que é a maneira de Deus tratar o nosso coração. A gente tem que aprender a viver com a palavra. Então, nós temos que ter esse entendimento. Por mais que estejamos em obediência a Deus, vão existir momentos, situações que vão tentar provar a nossa fé. O Paulo passou naquela embarcação, mesmo tendo avisado, ninguém deu ouvidos para ele. E assim quase morreram na embarcação. A Bíblia fala, irmão, o texto, se você quiser ler capítulo 26 e 27, você vai ver que o Paulo chega um momento que a embarcação, eles têm que jogar tudo para fora. Você sabe que nessas embarcações, eles tinham que carregar tudo que era de suprimento para até o fim da viagem. Por exemplo, se você sai numa viagem de 30 dias no mar, você tem que levar água potável, você tem que levar comida, você tem que levar roupas, você tem que levar as coisas básicas para a viagem. E quando eles estão no meio da embarcação, ou seja, no meio da viagem, perdão, embarcação era o navio. No meio da viagem, eles começam a ter que jogar fora o que tinha lá dentro. E às vezes acontece isso em muitas famílias, que no meio do casamento, no meio da vida, por terem administrado mal a vida, eles precisam se desfazer do que Deus deu. Aprenda com o Senhor para você nunca ter que desfazer do que Deus te deu. Amém, gente? Amém, queridos? Nunca se desfazer do que Deus deu. Nunca jogar fora o que Deus deu. Por que eles tiveram que jogar fora? Porque não ouviram a... Boa noite, gente querida. Não ouviram a palavra. O Paulo falou, não vamos. Não vamos, já viu a expressão? Vai dar ruim. Não vai dar boa esse negócio. Vamos ficar esperando hoje, porque está marcando uma tempestade. Mas, pastor, a meteorologia não avisou. Quem que era a meteorologia do Paulo? Era o Senhor, irmão. Ele falou, filho, vai dar ruim, mas eles querem ir, vai, eu vou guardar você. No entanto, que passaram 14 dias sem comer. Vamos aqui, claro que eu vou parafrasear, vou usar aqui alguns adentros. 14 dias sem comer, irmãos, quem já estava entrando em parafuso? Hã? O Marcelo deu até um pulinho, não levantou nem a mão. Porque, irmãos, olhei para o irmão Sidney e lembrei da Isa. Nós estávamos no retiro, a Isa, filho do irmão Sidney, a recomendação da mãe e do pai, pastor, pode levar para o retiro, só que se ela ficar com fome, ela vira um leão. Falei, então pode deixar, vamos deixar um prato de comida do lado dela. Né? Tem pessoas que ficou com fome e fecha a cara, irmãos. Tem gente que se não dorme, fecha a cara. Tem coisas que às vezes a pessoa não consegue se lidar com aquilo ali. Claro que é um tratamento, às vezes a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Às vezes a pessoa precisa até realmente de um tratamento e até a medicina, procurar um médico, procurar um meio, às vezes o hormônio está errado. Você deixa isso para lá. Mas para entender, 14 dias sem comer faz qualquer um ficar meio perturbado. Quando eu digo perturbado, não é endemoniado, mas perturbado é você perder a paz. E agora? 14 dias que nós estamos aqui, não vemos sequer um porto para a gente poder parar. O barco está sobe e desce, enjoo, jogando para fora o que não tinha para colocar para dentro.
Então eles estavam sofrendo. Chegaram a um ponto que jogaram tudo para fora e mesmo assim o barco ainda continua e sobe, desce, desce, sobe. É coisa séria. Alguém já foi em alto mar? Já foi em alto mar? Você foi, pequeno? Você já foi no alto mar? Você vomitou? Não, mas alguém no barco vomitou? Você viu? Você foi forte então, menino. Quem mais já foi em alto mar? Irmão, quando você está em alto mar, sobe assim as ondas de um jeito, irmão, que você vai... Bom, chega uma hora que você não aguenta mais. Tem que a pessoa que está com habilidade ali vai embora, mas que já está acostumado, né, o corpo. Mas tem pessoa que ela não suporta, ela entrou no barco já, né, capota. Então, 14 dias, irmão, sem comer, gente passando mal, gente, acho que água eles tinham, né? Tinha uma tempestade. Então eles tinham água para beber, mas estavam sofrendo. Tem períodos da nossa vida que é de muito sofrimento. Agora, o problema é ficar 14 dias com fome. Vamos trazer isso aqui, vamos levar para um ambiente bem espiritual. Não vou mudar a palavra, não. Eles ficaram com fome de comida. Mas quando a gente fica sem palavras? Quando Deus não fala com a gente? Quando você vem para a igreja, o pastor prega e você volta com o mesmo sentimento triste que você veio? Quando você fica 14 dias sem comida? E quando é igual o seu madruga devendo o seu barriga, 14 meses sem uma palavra. Quando você fica anos sem ter uma palavra que você crê naquilo. Então veja que aquela falta de Paulo, aquela ausência, fez que o Paulo se movesse em direção a Deus, para que aquele povo que estivesse ali tivesse êxito. Olha que coisa séria. O Paulo vai fazer uma oração. E na oração que ele faz, dentro desse barco, da embarcação, Deus fala com ele dizendo, olha, fique tranquilo, que todas as pessoas que derem crédito, que ouvirem aquilo que você falar, elas vão passar por essa tempestade. O barco vai se perder, mas a vida de todos que crerem, eles vão sair com vida no nome de Jesus. E nisso Paulo fala, gente, podem ficar tranquilos que quem der crédito para aquilo que eu estou falando, porque o anjo de Deus me avisou. Quem que é o anjo de Deus para a sua vida nesses dias? Quem que é o anjo de Deus na sua vida hoje? É os pastores de Deus. No seu caso, o seu pastor. Está trazendo a palavra que está fazendo o que com você? Te dando comidinha? Olha lá, gente, vamos lá. O pastor faz o que com a palavra? Coloca na tua boca. Você não precisa nem preparar ela. Você só vem disposto a sentar no refeitório, pegar, né, a comidinha e se alimentar daquilo. Então, o que o Paulo fala? Gente, fiquem tranquilos. O Paulo não tinha comida para dar para eles física, mas ele tinha uma palavra que alimentou e sustentou o período difícil. Então, entenda, mesmo em tempos difíceis, a palavra vai ser o seu sustento, que vai te ajudar, que vai te fortalecer nos tempos difíceis. Então, nunca fique sem palavra, nunca fique com fome de Deus, nunca fique ausente da palavra do Senhor. Então, em tudo isso acontece. Aí o barco se quebra e eles chegam, né, passam aquela invernada, passam aquela dificuldade, chegam, batem no iceberg ali e eles então são levados até a beira da praia. E quando chegam na beira da praia, qual é a praia que eles identificaram? Era a ilha de Malta. Falei tudo isso por causa do versículo 1, para quem não entendia ou não sabia, chegasse até aqui, certo? Então, se você ler o capítulo 26 e 27, você vai entender um pouquinho do que eu falei. Claro que muito mais profundo. Só dei uma leve passada para você entender. Então, chegaram na ilha de Malta. Aí o versículo 2 fala. E os bárbaros, aqui não são bárbaros de gente louca, de gente... não, isso aqui os bárbaros que eram eram pessoas que eram, como que fala? Não é ribeirinhos que fala. Nativos. Quem falou nativo? Deixa eu ver aqui. A senhora falou nativo? Obrigado, irmã. A senhora é de Deus, hein? Os nativos. Eram bárbaros porque eram os nativos ali daquela ilha. Então, eles estão falando, né? Eles chegam nessa ilha. Os bárbaros usam com eles, não de pouca humanidade, ou seja, vendo a necessidade de quem está chegando, eles já de prontidão foram ajudar, foram ver a necessidade. Você é assim? Você ajuda as pessoas se você não conhece? Irmão, ajudar os nativos ajudando quem não conhece, irmão. Meio estranho, né, irmão? Espera aí, pastor, mas eles nunca viram esse povo. Mas vamos ajudar, eles estão precisando. Às vezes, nós só pensamos no nosso próprio umbigo. Minha mãe falava isso. Você só pensa em você, menino. Quem lembra da divisão da carne em casa? Estava a baciazinha lá, né, preparadinha da carne, o franguinho.
Lá em casa era o dorso. Quem já comeu dorso? Sabe o que é dorso de frango ou não? Dorso é a costela do frango. A costela do frango não dá nem para palitar o dente, irmão. Quem dirá para comer? Era o que sobrava. Só que a parte mais carnudinha tinha que deixar para meu pai. E se pegasse aquele pedaço de carne, meu Deus do céu, era uma semana só com ovos. Não podia comer as costinhas mais grossas que era do meu pai. Então entenda, irmãos, que parece até uma brincadeira que eu estou falando com você, mas agir com humanidade, independente se é crente ou não, você tem que amar. É, pastor, mas eles fazem as coisas erradas, eles fazem macumba, nós temos que amar do mesmo jeito. Ah, pastor, mas aquele ali não crê em Deus. É esse que nós temos que mostrar o amor? Mas quanto mais bárbaro for, quanto mais for difícil for, é com essa pessoa que você mostra o amor de Deus. Amém? Sempre disponível. Aí diz, porque acendendo uma fogueira, uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Olha um pouquinho ao pastor. O apóstolo Paulo é aquele camarada que ele está sofrendo, porque todos aqui estavam no mesmo barco, ou seja, se nós estamos no mesmo barco e está um sofrendo, está todo mundo sofrendo junto. Dentro de uma casa, onde o pai vê um filho com dor, a mãe está sofrendo também? Está todo mundo sofrendo junto. Numa casa que os filhos veem seus pais brigando todo dia, ali está todo mundo sofrendo? Está todo mundo sofrendo. Então, vejo que a família, quando um sofre, todo mundo sente a dor. O apóstolo Paulo, mesmo também passando pelo mesmo processo, o Paulo estava, já viu a expressão, estava igual um pintinho molhado, irmão, na chuva. Estava todo molhado, ele estava com frio, ele estava também com necessidades, mas ele não pensa em si mesmo e ele vai fazer algo por aqueles povos, para aquele povo que estava com ele, mostrando que o que ele falou era a verdade. Já parou para pensar, irmãos? O Paulo disse que ninguém ia morrer. Aí fizeram a contagem. Fulano, ninguém morreu mesmo. Ele avisou, o barco vai perder. Tem momentos que o barco fica para trás. Diga comigo, tem momentos que o barco fica para trás. Mas pastor, não tem gente que a vida acaba? A vida acaba quando o barco fica para trás? Minha empresa, pastor, como pode? Pastor, olha, quantos anos de empresa? Meu Deus! Tem gente que a pessoa se entrega a uma tristeza tão profunda quando perde alguma coisa. O que era a única coisa que não podia se perder nesse dia? As vidas. Tem gente que se importa mais com as coisas que ela tem do que com a vida. Falava hoje minha esposa um assunto particular dos familiares nossos, que são da parte dela, e ela falou, eu não acredito que fizeram isso. Eu também não acredito, mas nós temos que amar, né? Não dá para matar? Não tem gente que tem vontade de pegar pelo pescoço, às vezes, irmão? Minha esposa estava... Vamos pensar o seguinte, assim, você pegar, por exemplo, um iate de R$1 milhão e trocar por um barco a remo. Não é uma loucura um negócio desse, irmão? Fizeram isso na família da Dani, lá, fizeram uma loucura dessa. Tem gente que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa cai assim? O que o Paulo faz quando vê alguém fazendo isso? Ele vai lá pegar as vides e colocar mais lenha na fogueira. Ele está se esforçando mesmo, sabendo que ele também está no mesmo barco. E ele está lá se dedicando, como você que saiu de casa hoje. Alguns viu a chuva começar a pingar lá em casa, ou pensou que ia chover em São Paulo, não vou para a igreja. Ou tem alguns que estão pulando carnaval ainda, porque é feriado, pastor, crente pula carnaval? Não deveria, mas tem uns que vai. Pastor, é que fui viajar, fui passear. Glória a Deus. Está passeando, está com a família, parabéns, vai e volta com a bênção de Deus. Mas está longe de Deus, uma hora o barco afunda. Aí vai querer reclamar, por que o barco afundou? Afundou porque você não ouviu a palavra, você não comeu a palavra que o teu pastor te deu. Você deixou de obedecer. Aí chega um momento que o Paulo começa a juntar as lenhas, aí vem uma cobra. Hoje eu achei engraçado o pastor Ético me mostrando para mim um vídeo, que a mãe dele comprou uma casa na praia. O pastor Ético é de família muito milionária. Brincadeira. Eles tiveram comprar uma casa lá, e para a entrada da casa, quem foi recepcionar tinha uma cobra bem na porta da entrada da casa dele. Eu falei assim, é para o senhor ir lá, pastor. O Paulo não pegou a cobra pela mão aqui?
E vai lá o senhor também, pastor, pega essa cobra e dá uma lição nela. Claro, estou brincando com você, né? A gente não tem que tentar a Deus. Não tem que, né, colocar à prova a Deus. Nós só temos que crer. Se mesmo que o mal venha, Deus vai me guardar. Ele é o dono da minha vida. Ele vai me proteger. Amém? Só que o Paulo está preparando, né? Né, pastor? O senhor vai lá matar a cobra lá. Que cidade que é lá? Praia de Leste? Lá na Praia de Leste. Se alguém quiser ver como que mata a cobra, vai com o pastor Édipo lá em Praia de Leste, que ele vai matar a cobra lá, a serpente, né? E, enfim, quando o Paulo começa a juntar essas vídeos, você sabe para que serve a lenha? Falei domingo aqui na igreja, quem veio no domingo vai se lembrar. A lenha, ela serve para combustível, para o fogo sempre se manter aceso. Você entende que aqui há uma lição natural, mas nos ensina de modo espiritual. Quando você quer pôr lenha na fogueira, sempre vão ter empecilhos. Perceba, orar pela família é fácil? Se dedicar pela família é fácil? Não é. Não é fácil você lutar por alguém que não quer nada com nada. Não é fácil você interceder por quem não quer Jesus. Não é fácil. Você fala de Jesus, a pessoa ela é contraditória. Ela fica do contra, ela não aceita a verdade, ela prefere ficar na religião, prefere ficar em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus. Só que o que o Paulo faz? Quando ele está ali juntando lenha para colocar lenha na fogueira, para aquecer aquele povo, vem uma serpente e morde a mão dele, pica a mão dele. E a serpente, com certeza, as pessoas que eram nativas ali sabiam que aquele tipo de serpente fazia o quê? Mordia com veneno, era envenenado. Por que eu tenho certeza disso? O versículo seguinte fala, versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem vai o quê? É um homem homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa. Então, esse tipo de serpente, irmãos, tem gente que conta lorota. Tem gente que conta lorota, não tem? Que inventa moda. Quer ver uma coisa que você vai dar risada? Quem deixa o chinelo virado ao contrário, a mãe morre. Vocês deram risada porque vocês já ouviram isso, né? Tudo simpatia do diabo, irmão, para a pessoa ficar com medo, irmão, criança com medo. Quando andar para trás, a mãe morre. Quem escutou dessa aí? Nunca ouviram? Minha mãe contava isso aí, só eu e o Marcelo escutamos dessa, né, Marcelo? Porque não sei o que. Irmão, tudo coisa para colocar medo nas pessoas. Nós não podemos colocar medo nas pessoas, nós temos que incentivá-las a enfrentar o medo. Nós temos que enfrentar isso. Aí veja o que o Paulo faz. Ele está sacudindo essa víbora e as pessoas que já viram aquela serpente ou serpentes semelhantes àquela picando alguém, eles sabiam que automaticamente ia morrer. Já percebeu que tem crente que é imorrível? É verdade, irmão. Tem crente, irmão, que pode passar o pelego que for, a dificuldade que for, a luta que for, o crente está lá buscando a Deus. Amém, gente? Quem já buscou a Deus chorando, com sofrimento, está com as costas cheias de facada, está lá, Deus, estou aqui pela minha família. Isso demonstra, irmão, que o apóstolo Paulo, ele está ali numa obra de Deus. Todos sabiam que aquele tipo de serpente poderia matar automaticamente alguém que fosse picado por ela. No entanto, que eles falam, gente, deu ruim para esse homem aí. Gente, alguém conhecia o Paulo? Você já esteve num lugar que você foi maltratado, zombado, até falaram de você sem nem saber quem você é? Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo, irmão. Esse pastor aí é ruim, esse pastor é bravo. Isso aí é não sei o quê, isso aí é não sei o que lá. Esse fulano, não sei. Quem não gostava de pastor antigamente? Quem não gostava? Levanta a mão assim, ó. Quem não gostava de pastor? Tá com vergonha? Eu vou levantar a minha que eu também tinha. Eu não gostava desse negócio de pastor, não. Aí fala, agora eu gosto de ouvir esse pastor pregar. Eu gosto de ouvir essas pregações. Irmãos, nós temos que aprender a nos render a Cristo. Entender, irmão, que o que está acontecendo pode ser muito ruim, mas naquilo que você está enfrentando vai ser um exemplo de fé para outras pessoas. Então, no pior momento da tua vida, pode ser aquele momento o ápice de alguém que vai crer em Deus. Olhando ainda na sua batalha, ainda que seja um tempo difícil, o Paulo está ali diante de homens que dizem, esse aí escapou do mar, mas veio morrer na praia, porque esse homem é mau. Não tem pessoas que têm prazer em saber pecado dos outros? Olha para o pastor aqui. Tem gente assim ou não tem? Que tem prazer em falar do pecado alheio? Viu o que fulano fez? E diz ainda que é crente.
Irmão, tem gente que tem, sabe, desculpa, vou usar uma palavra pesada, tem uma tara por ver alguém pecar. A pessoa gosta daquilo que está errado. Por quê? Porque ela quer ver a pessoa cair. Tem pessoas que ela tem essa prática, que ela quer ver outra pessoa cair. Ela não quer ver ninguém se levantar, mas para cair ela é a primeira a apedrejar. Aí veja o que o Paulo faz, versículo de número 5 agora. Mas sacudindo ele a víbora, no gelo, no fogo. Onde que você coloca a víbora? É no fogo. Quem que é a víbora? Quem que é a antiga serpente? É o diabo. Irmão, toda ação contrária, não era a vontade de Deus que Paulo chegasse em Roma? Era ou não era? Ou não era? Não foi Deus que mandou que Paulo fosse para lá? Então, independente do problema que vai surgir, eu vou chegar lá. Não tem um louvor que canta assim? Claro que eu não estou dizendo que ele seja totalmente certo. Mas vamos pensar o seguinte, tem um louvor que fala assim, ó, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Já ouviu esse louvor? Quer dizer, eu tenho uma palavra, pode acontecer, mas pastor, eu fiquei doente, você vai ser curado, a palavra tem que se cumprir. Tem que se cumprir, porque essa é uma promessa do pastor? Essa é uma promessa da igreja? Essa é uma promessa de Deus. Deus, você vai chegar lá. Se você crê na palavra que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então eu não vou morrer sem ver meus filhos servir ao Senhor. Eu não vou partir sem ver os meus filhos sendo honrados nessa terra. Você crê nisso? Sim ou não? Não desistam já. Crê ou não crê? Creia, creia, porque Deus muda situações. Deus transforma a maldição em bênçãos. Por isso que nós temos que fazer o quê? Quando a víbora vem te atacar, quem é a víbora, gente? Os problemas. Satanás vem com o problema tentando te afastar de Deus. O que você faz? Coloca ela no fogo. Quando você coloca o diabo no fogo de Deus, ele aguenta? Ele não aguenta, ele não suporta, porque o fogo de Deus é o quê, gente? Vamos ver se quem vai acertar essa. O fogo do diabo é o fogo que é, como diz a palavra, é o fogo, fogo estranho. O fogo de Deus é fogo consumidor. Mas tem uma outra coisa mais importante que fala aí. Fogo santo. O fogo de Deus é santo. Tem como misturar fogo santo com o fogo do diabo, irmãos? Não. Então, aquele fogo santo não leve na literalidade da palavra. Ah, pastor, era uma serpente qualquer. Vai ver que o Paulo tinha uma imunidade maior que a dos outros. Eu não acredito nisso, irmão. Pode dizer alguém que fale isso. Meu amigo doutor aqui, que sempre me ajuda nessas questões mais de entendimento natural. Tem gente que tem, às vezes, como que fala? A imunidade diferente. A pessoa tem, não, pastor, essa pessoa... Não, eu acredito que o que aconteceu aqui é Deus mesmo, irmão. Não tem nada do homem, não. Não é porque você faz muita corrida, você faz muita caminhada, porque você é muito preparado, muito preparada, porque o Paulo era o atleta de Cristo. Quem já leu na Bíblia que ele era atleta? O Paulo era atleta de Cristo, ele mesmo disse. Não era porque ele era atleta. Irmão, você já viu que um pernilonguinho que você não vê mata milhões de pessoas? Só para avisar, mata mais que o Covid e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mata mais que o Covid e ninguém fala nada. Então entenda, irmãos, que tem pessoas que elas não vão entender como que você suporta certas coisas, mas não vai mesmo. Mas elas vão ver o Deus a quem você serve. Como que pode essa pessoa vencer esses empecilhos? Porque Deus está com essa pessoa. Quem vai te fazer vencer o veneno da serpente? É a unção de Deus, é o fogo de Deus. Por isso que você tem que estar sempre com a palavra no seu coração, para nunca desanimar. Ai, pastor, e agora? O que vai ser de mim? Para com esse negócio de choradeira. Para de chorar. Imagine o Paulo. Ai, gente, ajuda aqui, gente, eu vou morrer. Paulo fez isso? Aí você chora porque está triste. Oh, céus, para com isso, irmão. Para com isso, irmã. Levanta a tua cabeça aí. Deus quer gente que coloca o diabo no fogo. É isso que Deus quer, gente assim, gente forte. Gente que está de... pastor, mas é que eu não tenho entendimento. Mas então busca de Deus que você vai aprender a colocar o diabo no fogo. Ele tem que cair por terra. Amém? Quem tem que se cumprir? A palavra de Deus ou do diabo? Então você tem que lutar para que a palavra de Deus se cumpra. Aí diz o versículo 6, né? O 5 ainda, né? Mas sacudindo ele a víbora, no fogo não padeceu nenhum. Olha a diferença. Está todo mundo esperando que alguém
que ama a Deus caia, que alguém que ama a Deus morra, que o pastor peque, que a igreja feche, que os crentes se desviem. Estão esperando isso ou não? Vocês estão percebendo a sociedade que está todo mundo tentando derrubar os crentes? Só que nunca vão conseguir. Nunca vão, amém, irmãos? Nunca vão. Tem os que vai lá, se desvia, se perde, só que essas pessoas não são o total. Não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote. Tem pastor que se perde, tem obreiro que se perde, tem membro que se perde. Tem pessoas que, infelizmente, vão se perdendo, mas que não seja o nosso caso. Que permanecemos colocando fogo na cabeça do diabo, para que ele saia da sua vida, que ele saia da vida dos seus filhos, com a droga, com a bebida, com o cigarro, com a mentira, com o pecado, com a imoralidade. Amém, meus irmãos? Fogo na cabeça do inimigo. Fogo, né? Tem uma música, né? Fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Amém, irmão? É fogo no diabo, irmão. Não aceite isso. Versículo 6. Vamos junto agora, bem bonito. E eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, porém, de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era... Irmão, tem pessoas que falam assim, mas como é que você suporta isso? Olha, pastor, olha aqui. Você já passou por isso alguma vez? Alguém perguntar, como é que você aguenta isso? Por que você não fala nada? Por que você fica quieto? Por que você não fala poucas e boas para ele? Por que você não dá de dedo na cara dele? Você já ouviu alguém tentando te incitar a fazer isso? Aqui escuta, viu, gente? Vai cair. Olha que o pastor faz assim, ó. Nós estamos de longe, faz assim, ó. Cai. O diabo está lá esperando você cair. Esperando você desanimar. Esperando você desistir. Já pensou o Paulo? Ai, estou com dor no braço. Irmão, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que doeu. Quem acha que doeu? Doeu ou não doeu? Irmão, ele foi picado por uma serpente. Presta atenção, para a serpente ter sido sacudida pela mão de Paulo no fogo, a serpente estava como? Cravada. Não fez mal para ele, mas doeu. Vamos falar a verdade. Quando você escuta alguém falando mal de você, não machuca, mas dói. Tem horas que dói. Tem horas que parece que o coração não cabe no peito. Tem horas que dói escutar certas coisas. Tem coisas que você não espera escutar. Tem coisas, eu lembro da minha mãe que ela falava uma coisa que sempre me marcou, até hoje, porque é uma coisa muito forte. Ela me dizia assim, Jefferson, o seu pai, inúmeras vezes, me deu muitos tapas, me batia, me dava soco, me dava coronhada, que nunca acontece na vida de ninguém, amém, irmãos? Mas ela falava assim, ela, com a boca dela, eu preferia apanhar do seu pai, ao escutar as palavras que ele me dizia. Uma mulher que sempre cuidava da casa, zelava do marido, sendo chamada de mulher da vida. E ela me dizia, as palavras dele me cortam, porque eu sou uma mulher que amo ele, cuido do seu pai, cuido da nossa casa. Então tem coisas que machucam, não machucam? Escutar certas coisas dos nossos filhos, machucam. O pai que levanta de madrugada há anos, anos e anos, que dá a vida por um filho, que luta para que o filho esteja bem, escutar, eu não pedi para nascer, mas não fala perto de mim, pelo amor de Deus. Não fala perto de mim um negócio desse. Você não pediu para nascer? Espera aí que eu vou resolver teu problema. Eu não pedi para nascer. Pelo amor de Deus, já estão cuidando de você, já estão fazendo o que podem. Eu lembro da minha mãe falando, meu filho, nós fazemos das tripas coração. Nós fazemos alguma coisa, mas não vai te faltar. E nunca faltou. Com pouco, com bastante, nós sempre fomos bem cuidados por Deus. Agora, você vê esses filhos ingratos, irmão, que abrem a boca para responder um pai, que abrem a boca para humilhar um pai. Quem já viu isso aí? Eu já vi, quantas vezes já vi isso, irmão? O filho humilhar um pai. E você sabia que cada vez que você humilha o pai ou a mãe, você está diminuindo os dias da sua vida? Primeiro mandamento que acompanha uma promessa na Bíblia, tá? Qual que é? Quem de vocês sabem? Honra teu pai e tua mãe. Promessa, para que seus dias sejam acrescentados nessa terra.
Mas pastor, a culpa é do pai. Pode ser que você ache o pior culpado. Quem lembra de Noé? Noé não tomou uns vinhos meio doido? Ficou nu. O que o filho tinha que sair e falar do pai? Respondam para mim, gente, me ajudem. Nada, ele tinha que fazer o quê? Ajudar o pai. Irmão, você sabia que não existia mais ser humano? O filho estava de pé ali por causa do Noé e foi querer caguetar o pai. Você entendeu a minha expressão aqui, né? Falo nessa linguagem para você entender diretamente. Como que pode um filho falar mal do pai, irmão? Como que pode uma filha falar mal da mãe? Como? Mas ela não fez nada por mim. Não interessa, você está vivo por causa desse ser. Esse ser humano botou você no mundo. Mas me jogou, te jogou nada. Olha que bonito que você é. Ué, ninguém ficou feliz agora, pastor. Só o senhor ficou feliz. Cadê a Grace para poder falar que você é o gatão dela? Só ela para falar isso mesmo. Então, as duas mães. Quando eu falo que o pastor tem duas mães, é porque ele tem duas mães mesmo, né? Uma de criação e a mãe é a biológica. Mas as duas são parceiras, né? Inclusive são irmãs. Então, assim, gente, para a gente poder chegar ao desfecho dessa mensagem, quando nós nos levantamos esperando que alguém que nós amamos caia, não se preocupe, irmão. Deus não vai deixar os dele cair. Tem horas que dói. Eu não tenho dúvida. Doeu. Doeu sim. Porque essa picada deve ter tirado sangue, deve ter ficado marcado, os dentes cravados na mão, mas não matou. Já viu um ditado, irmão, que não mata? Paulo saiu faceiro. Por que o Paulo saiu faceiro, irmão? Quando você passa por uma luta, quando você vence até uma doença emocional, você vence isso da sua vida, o que acontece? Versículo de número 6, e eles esperavam que ele morresse. Agora ele vai me pagar. Vou falar para ele, ele vai sentir um lixo. Ele vai morrer de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram o seu parecer. Fala comigo assim, fala comigo, esse homem é de Deus mesmo. Você entendeu? Queriam que ele caísse, mas não deu certo, porque Deus estava com ele. Então, irmãos, estão tentando derrubar, estão tentando te machucar. Pastor, é impossível não sentir algumas coisas, mas eu não vou cair. Porque as pessoas olharam para o Paulo e diziam o quê? Esses nativos, esse homem é como se fosse um Deus. Você entende que eles não tinham conhecimento. No entanto, que você lê ali, o Deus está em D maiúsculo ou minúsculo? Só para título de entendimento, minúsculo porque não é o Deus que nós sabemos que é o nosso Senhor. Mas eles olharam, nossa, esse homem é como um Deus. Quem pode ser picado por uma serpente, ser livre da tempestade e não cair duro? Como que pode um negócio desse? Eles entenderam, Deus está com esse homem. Claro que não nessa proporção, porque eles não entendiam quem era Deus, mas entenderam que havia alguma coisa de Deus ali. Então, por mais que batam, zombem de você, te façam sofrer, não se esqueça, a palavra que Deus te deu te mantém vivo. Amém, gente? Mas pastor, era para estar morto já. Já viu gente assim, Como é que gente ruim não morre, gente boa morre? Irmão, Deus tem uma promessa, irmão, uma palavra. Deus não quer que nenhum homem perdido morra antes que ele se converta dos seus maus caminhos. Então, nunca mais você vai falar isso. Como que morre gente boa e gente ruim fica viva? Os bons, Deus quer com ele, irmão. Quem quer estar com Jesus? E se você ouvir, será essa noite o seu dia? Aleluia, glória a Deus. Eu não quero morrer tão jovem, eu quero poder gastar a minha vida para Jesus. Mas se tiver que morrer, eu vou com Jesus. Amém, meus irmãos? E eu vou com Jesus por morte natural, sem acidente. Porque o acidente do barco não matou o Paulo. Não vai ser acidente que vai matar você. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma palavra. Agora, quem lembra do barco de Jonas? O que aconteceu com ele, irmão? Deus mandou, pula aí, negão, que você vai para a boca da baleia, você vai para a boca do peixe. Tem gente que está dentro do barco e Deus não quer. Deus guarda o barco, mas não guarda você. Por quê? Porque você está contra a palavra. Quem está contra a palavra, você pode estar num barco, mas vai morrer todo mundo que não é de Deus. Não, vai morrer só o pecador que desobedece a Deus. Vê, né, que contrapartida diferente que a gente tem. Então, quando nós somos levantados como alguém de Deus, irmão, as pessoas vão olhar para quem? Para a nossa vida e verá que há um Deus conosco. Há um Deus com você. Você pode falar amém? Há um Deus comigo. Amém? Aí diz,
há um Deus, não, né? Perdão, há o único Deus conosco. Não há um Deus, há o único Deus. Não há outro. Não há Maria, não há João, não há Antônio, não há Pedro, só Jesus. Amém? Ah, mas eu conheço o Santo Jefferson. Bate na cara dele porque é mentira, é demônio. Santo é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, é Ele que você tem que buscar. A Ele você deve confiar. Somente a Ele orarás, somente a Ele adorarás. Versículo 7. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, o chefe da ilha. Como que era o nome do chefe? Por nome? Públio. Públio, que Paulo foi ver e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, fez o quê, irmão? Vocês estão lendo o mesmo texto que eu, não? Versículo 7? Hã? Perdão, né? Eu li o 8, vocês estão lendo o 7. Pode xingar o pastor, pode tacar pedra. Deus não vai deixar eu morrer. Vamos ler o 7, perdão. Desculpe. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e fez o quê? E hospedou benignamente por 3 dias. 3 dias ele ficou então quentinho, guardado na casa de quem ele não conhecia. Mas por eles terem visto Deus na vida do Paulo, esse homem é um homem digno de poder ter liberdade de ficar na minha casa. 8. Aconteceu de estar de cama, enfermo, e de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, Quem que era o Públio, gente? Acabamos de falar sobre ele. Ele era um principal. O que é o principal? Um cabeça. Aí você já parou para pensar, irmão, se todos os governantes, todos os cabeças servissem a Deus, irmão, como seria a sociedade? Não seria melhor? Aqui, irmão, o Públio tem o seu pai doente. Aí vem o Paulo, irmão, e coloca a mão na cabeça dele. Põe a mão na cabeça assim, ó. Diga assim, receba a cura. Em nome de Jesus. Só isso, pastor? Foi só isso que ele fez, porque quem cura não é o Paulo, quem cura é Jesus, é o Senhor que fez a obra. Você só tem que crer, só isso. Você crê? Então eu estou curado, diga, eu estou curado. Então na hora que ele pôs a mão sobre a cabeça do pai do Públio, o pai do Públio foi curado. Pastor, como que pode a flora intestinal se refazer novamente? Quem já teve diarreia? É feio o negócio ou não? Diz o Marcelo, ih, pastor, um jorril, meu Deus do céu. É um sofrimento, pastor. Meu Deus do céu. Irmãos, o homem colocou a mão na cabeça dele e o estômago foi curado. Isso é feio, irmão. Irmão, você parou para pensar que o Públio, ele tinha autoridade para poder fazer que as demais pessoas daquela ilha se convertessem a Deus? Já pensou? Pensa no lugar que você trabalha. Pensa com quem você trabalha. As pessoas verem Deus na sua vida, quando você orar, o milagre ali acontecer. Agora tem gente que é crente na igreja, mas em casa ou no trabalho é do demônio. Que não mostra Jesus, irmão. Na hora que ele orou, o pai ficou curado. O que aconteceu depois? Olha o que acontece com você quando você anda com Deus. Versículo 9. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades. Irmão, quando descobriram que o Paulo, além de não morrer com uma picada de cobra, descobriram que o Paulo ele tinha poder de Deus para curar quem estava doente, enfermo. O que eles fizeram? Gente, junta todo mundo que é doente e vamos para o hospital. Quem quer o hospital? O Paulo. Mas é o Paulo que cura alguém, gente? Você entendeu? Então, na pior situação do Paulo, quem entendeu no começo da mensagem e vai entender o final agora, no pior dia que o Paulo pensou que ia morrer, irmão, acontece que uma ilha se converte ao Senhor Jesus. Baixam a cabeça e falam, esse Deus que os crentes pregam aí, que esse tal de Paulo fala, é um Deus que opera. Por que você tem que ter poder de Deus? Por que você tem que aprender a ter comunhão? Por que você tem que orar mais? Por que você tem que se envolver mais com as coisas de Deus? Para que a hora que você abrir a boca, Deus operar. Deus opera na boca do mentiroso? Deus opera na boca de quem engana? Não, Deus vai operar na boca de quem anda com Deus, que tem que estar com a verdade no coração, que pratica a palavra de Deus. Esse tem poder de Deus. Aí diz, né? Vamos terminar? E os quais, você pode ler comigo? Os quais nos distinguirão também com muitas honras. Olha um pouquinho, pastor. O homem que chegou, sendo chamado como alguém que Deus quer matar porque é injusto. O homem que fez maldade está pronto a morrer na ilha. O que a Bíblia fala, gente? Você acabou de ler comigo agora? Vamos honrar esses homens. Irmão, no lugar de tanta tristeza, de tantas falácias contra a sua vida, será no mesmo lugar que Deus vai honrar você.
Teus familiares que zombam do Cristo que você serve, um dia vão se lembrar, puxa, fala teu nome. Ainda bem, Jefferson, que você orou por nós. Ainda bem, pai, ainda bem, mãe, ainda bem, irmão, que você não desistiu. Que bom que você orou por nós, porque agora nós somos de Jesus. No mesmo lugar onde te zombaram, no mesmo lugar que te colocaram à prova, no mesmo lugar que queriam que você morresse, vai ser o lugar que vão honrar você. Você entende que a honra, a glória, a exaltação é para Deus, mas você será honrado. Irmão, quer coroa maior do que ver um familiar se converter? Quer uma coroa mais linda que essa, de você saber, puxa, aquela fulana, aquele fulano mudou a sua vida, saiu da pinga, saiu da droga, saiu da pornografia, saiu da imundície, saiu da sujeira, saiu da mentira. Que coisa linda que Deus faz, irmão. Entenda, mas como pode você ser de Deus? Vão chegar o dia que vão falar, puxa vida, parabéns. Que bom que você lutou por nós. Vai chegar o dia, você pai, você mãe, vai escutar o pai, o filho falar assim, olha pai, obrigado pelos puxões de orelha, obrigado pelos conselhos, obrigado por ter orado por mim, obrigado por não ter desistido de mim, obrigado por me corrigir na hora certa, obrigado por me trazer a palavra no momento que estava todo mundo me apedrejando porque eu errei, mas Deus me deu uma palavra. Você vai ser honrado. Quando eu falo assim, eu não falo na interpretação de encher a bola dos seres humanos. Mas entenda, o Paulo chegou como um coitado e saiu como um Deus. Credo, pastor, não é para você endeusar o Paulo, amém? Não endeusamos o Paulo, mas o Deus de Paulo operou maravilhas. Fala o teu nome. O Deus do Jefferson opera maravilhas. O nosso Deus opera maravilhas. Ele faz mudar as situações, ele muda as situações, ele transforma as situações. Termine, aí diz o 10, 9, né? Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais da ilha e de enfermidades saravam, os quais distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, leia, nos proveram das coisas. Tinha barco ainda, irmãos? O barco que o Paulo saiu, tinha? Não. A roupa tinha? Comida tinha? Água para levar tinha? Só que o que Deus fez? Você pode ler as duas últimas linhas ali. Nos proveram das coisas. As coisas necessárias envolvem tudo que você imaginar, irmão. Tudo que for necessário, Deus colocará na sua mão. Tudo. Como eu vou fazer para ter minha casa própria? Deus proverá. Como que eu vou ter minha empresa? Deus proverá. Como que Deus vai fazer a obra da vida dos meus filhos? Deus proverá. Deus vai fazer a obra. Como é que vai minha empresa? Deus proverá, Ele é o Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu só tenho que crer, andar com Deus e colocar a víbora no fogo. Quem entendeu, diga amém. Que essa palavra ajude você. Amém? Que ela fortaleça você. Não se esqueça, por mais difícil que os dias estão sendo, pastor, eu estou lutando há anos com uma situação, pastor, ou eu estou nos embates. Já percebeu que tem coisas que você olha para o problema e fala, caramba, isso aqui é uma coisa para resolver na hora. Já aconteceu com você assim ou não? Isso aqui é uma coisa que na hora dá para resolver. Só que vão semanas, vão meses, às vezes anos numa coisa que você fala, é tão fácil, mas não resolve. Por quê? Vamos colocar a víbora no fogo. Vamos colocar aqui a palavra de Deus em prática. Deus fará que você, onde era para ser a destruição do Paulo, o diabo queria que o Paulo caísse ali. Mas ele não caiu. Ele saiu melhor do que ele chegou. Pastor, eu cheguei mal de problema, mas eu vou sair melhor do que eu cheguei. Você pode talvez voltar com muitas situações para resolver, mas diga comigo bem alto, eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus? Os amigos de casa, Deus abençoe, fiquem na paz em nome de Jesus.